Boa noite a todos. Meu nome é Jurema Marques. Estamos aqui na noite de hoje para mais um estudo sobre o encontro com o Evangelho do Centro Fraternal Teresa d'Ávila. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, iremos fazer a nossa prece. Amado Deus, querido Mestre Jesus, estamos aqui dizendo mais uma vez presente a esta tarefa de trazer os frutos do nosso estudo e reflexões acerca desse Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta. Ampare e sustenta os nossos propósitos na noite de hoje e que possamos também contar com o amparo e a sustentação dos nossos benfeitores queridos, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, neste momento em que estamos aqui para realizar este estudo. Então que seja, Senhor, em nome desses benfeitores amados do Centro Fraternal Teresa d'Ávila, que seja, Senhor, em seu nome, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que de nossa parte possamos dar por iniciado o estudo na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, nos coube na noite de hoje estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Fora da Caridade não há salvação. E nós vamos ler e refletir um pouquinho sobre o item 8, que diz: fora da igreja não há salvação. E esse item 8 nos diz o seguinte: enquanto que a máxima fora da caridade não há salvação apoia sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se numa fé especial em dogmas particulares, e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto. Ao invés de unir os filhos de Deus, ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos, que consideram uns aos outros como malditos na eternidade. Sejam eles parente ou amigo neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo. Ele os separa no cemitério. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles os dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelos filhos, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, nós estamos aqui, para conversar um pouco, refletir acerca dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E podemos perceber que, na clareza e objetividade do professor Allan Kardec, quando ele nos diz que fora da caridade não há salvação, ele apoia-se na lei universal. Pois somos filhos de Deus e todos nós, enquanto filhos de Deus, nós aspiramos por meio da caridade à fraternidade, à alegria e à felicidade suprema. E
como nos ensinou o Mestre Jesus: o amar a Deus acima de todas as coisas, como ao próximo, como a si mesmo. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, como ao próximo, como a si mesmo. Isso é importante porque o dogma fora da igreja, não há salvação, é totalmente contrário a esse ensinamento do Mestre Jesus. Por quê que é o contrário? Porque ele separa as pessoas, né? Dessa forma, as pessoas acabam entrando em conflito. Porque nem todo mundo professa o mesmo dogma. Se nem todo mundo professa o mesmo dogma, com certeza irá haver divergência. Isto porque cada religião busca defender a verdade absoluta de acordo com os dogmas particulares de sua igreja. Ou seja, cada dogma, né, ela traz para si as suas verdades. E aí, aquele que professa aquela religião, ele vai defender aquela verdade, né, a todo custo, porque é naquilo que ele acredita e é naquilo que ele tem fé. E isso vai totalmente contrariar a lei de amor, né, trazida lindamente por Deus, por Jesus, que é a lei de Deus. E essa lei de Deus, ela está escrita onde? Na nossa consciência. E nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dessa lei de Deus. Então, eu, quando comecei a ler, né, a refletir acerca dessa mensagem trazida pelo professor Allan Kardec, eu lembrei, né, lá na década de 90, quando eu ainda morava na Zona Oeste, morava num lugar onde só havia casas, né, que ainda existe até os dias de hoje, e nós tínhamos vários amigos e tínhamos uma boa amizade, uma boa convivência. Porém, cada um professava uma religião. Sendo que um grupo de amigos era de uma religião e eles eram obrigados a ir para a igreja todo domingo. E sempre eles convidavam-nos para que fôssemos com eles a essa igreja. Mas nem sempre estávamos dispostos, né? Ou tínhamos a oportunidade, porque às vezes tínhamos outros compromissos também. E quando nós dizíamos que não poderíamos comparecer naquele dia, naquele horário, junto com esses amigos à igreja, na mesma hora havia uma série de problemas. Porque a primeira coisa que nós ouvíamos: você não quer ir para a igreja, logo você não será salvo. Muito pelo contrário, você irá para o inferno. E aí nós discutíamos, tinha cada um seu ponto de vista, mas aí acabávamos nos entendendo e compreendendo que um precisa aceitar a fé e a religião do seu próximo, né? E nunca tivemos problema, continuávamos amigos, mas toda vez que havia uma negação de ir comparecer a certa igreja, éramos de novo hostilizados, dizendo que nós não iríamos ser salvos, porque se nós não fôssemos para a igreja, nós não iríamos alcançar a salvação. E assim a vida foi correndo, e hoje nós continuamos amigos, cada um seguindo a sua religião, a sua filosofia religiosa, e não houve nenhum problema. Agora eu pergunto, isso mudou? Não, isso não mudou até os dias de hoje. Por que não mudou? Porque
quando eu trago essa história, eu trago para mostrar que o Evangelho, tanto de ontem quanto de hoje, ele ainda nos traz divisão. Isto porque no único lar nós podemos encontrar várias pessoas com religiões diferentes e cada um defendendo a sua verdade e dizendo que a sua verdade é a verdade absoluta. E nós temos que entender, né, que essa verdade ela está na lei de Deus e que essa lei ela está escrita onde? Na nossa consciência. Então, nós somos filhos de Deus. Nós temos dentro de nós essa centelha divina e que nós precisamos fazer brilhar essa centelha divina. Porém, cada um de nós está no seu momento evolutivo. Cada um de nós temos uma compreensão acerca das verdades trazidas pelo Mestre Jesus. E cada um de nós seguimos de acordo com as nossas crenças. E é importante para cada um de nós isso, porque quando Kardec traz para a gente, dizendo que a máxima fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade diante da lei de Deus e da liberdade de consciência, tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Por quê? Porque é através da caridade é que nós vamos olhar o nosso próximo. Porque fazendo a caridade, olhando o nosso próximo, querendo para o outro aquilo que nós queremos para nós mesmos, é que realmente nós vamos estar, de fato, vivenciando essa universalidade, né? Que é sermos todos filhos de Deus. Todos iremos progredir, todos iremos evoluir. Então, Jesus, quando traz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é isso que nós temos que nos conscientizar de que temos que fazer. E é só através da caridade que nós vamos ter essa consciência. Então, seguir os dogmas que as igrejas, muitas das igrejas nos impõem, muitos até preferem, mas nós que somos espíritas precisamos compreender que cada um está no seu período evolutivo. Então, aqueles que ainda seguem as suas religiões, que têm os seus dogmas particulares, precisam ser respeitados, precisam ser compreendidos. Assim como nós que estamos hoje, né, estudando a doutrina espírita, e através desse estudo, né, que é esse consolador prometido, trazido por Jesus, é que nós vamos compreender e entender o nosso próximo e fazermos a caridade sem olhar a quem, sem esperar um retorno. Por quê? Porque essa caridade está pautada na lei de Deus e que esta lei está na nossa consciência. E de que forma que nós vamos fazer isso? Nós precisamos nos conhecer. E aí, Teresa d'Ávila, no livro As Moradas, né, traz para a gente, no seu capítulo 3, na quarta parte, ela traz no item 3, dizendo que Santo Agostinho já nos ensinou, lá na questão 919, o Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, que nós precisamos fazer esse recolhimento, nós precisamos fazer esse mergulho interior para buscar Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós.
E não é no externo que nós vamos buscar Deus, não é nas coisas aqui fora, é dentro de nós. E para que nós possamos, de fato, né, encontrar Deus, nós precisamos fazer esse mergulho, essa interiorização, como Santo Agostinho fez. E Teresa d'Ávila concorda com Santo Agostinho quando traz isso para a gente nos livros As Moradas e os Castelos Interiores. Então, que possamos, de fato, seguir os ensinamentos do Cristo. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E lembrar que a máxima é: fora da caridade não há salvação. Então precisamos nos pautar na caridade, primeiro para conosco e depois para com o próximo, para que a partir daí possamos juntos, seguirmos juntos, como irmãos, como filho de um único Pai que é Deus. Que assim possa ser, graças a Deus, e vamos fazer a nossa prece. E assim, Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estudo, obrigado pelas reflexões, Senhor, na noite de hoje. Que possamos continuar firme com este propósito do trabalho, do estudo, dessa abençoada doutrina espírita, que é o único caminho, Senhor, do qual nós possamos alcançar a nossa transformação íntima, a nossa reforma moral e a nossa evolução espiritual. Então, que seja em nome desses benfeitores amados do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que de nossa parte possamos dar por encerrado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Uma ótima noite para todos.